Referente ao capítulo 2, que foi o capítulo selecionado pela gente, que trata a produção de hidrogênio, né, atualmente, e os produtos à base de hidrogênio, a gente consegue extrair muitas informações, muitos dados, como, por exemplo, as principais matrizes, né, as principais fontes de energias e os principais métodos que são utilizados para se produzir hidrogênio atualmente. E um fato curioso que a gente percebe, né, é que apesar do hidrogênio se apresentar como uma solução, né, para o aquecimento global, claro que futuramente, né, atualmente o hidrogênio ele acaba sendo um problema, né, se a gente for olhar em níveis de dióxido de carbono emitido na atmosfera a partir da produção do hidrogênio. Por exemplo, se a gente for analisar, segundo os dados que traz o capítulo 2, a principal fonte de extração do hidrogênio atualmente é o gás natural, representando cerca de 76%, né, de toda a produção do hidrogênio. Essa produção de hidrogênio, a partir do gás natural, para se ter uma ideia, ela, para cada tonelada de hidrogênio produzido, ela produz cerca de 10 toneladas de gás carbônico, né? Sendo que a maior parte desse gás é emitido diretamente para a atmosfera. E de igual modo o carvão, né, que é a segunda maior fonte de produção de hidrogênio, com cerca de 23% de todo o hidrogênio produzido atualmente no mundo. Um fato curioso também é que essa demanda do hidrogênio a partir do carvão, ela se dá principalmente pela China e pela Índia, que possui ali grandes mineradoras de carvão. Então, se a gente for olhar também os níveis de emissão de gás carbônico, na produção de hidrogênio, o carvão ele produz cerca de 19 toneladas, né, de gás carbônico para cada tonelada de hidrogênio. Mas, como foi comentado, tem outras formas de se produzir hidrogênio, e uma delas é por eletrólise, né? Ainda tem menos de 1% da produção de hidrogênio mundial, mas e ainda está numa fase mais experimental, as tecnologias com mais baixo custo, né? Porque por mais que seja melhor, não tenha tanta emissão, o custo de produção e manutenção é muito alto, tá? Então, o principal agora, o principal desenvolvimento está sendo nas células de eletrólise com óxido de sódio, né, SOEC, só que o problema dela agora está sendo na produção de materiais que sustentem a alta temperatura da célula para a produção, tá? As vantagens de ter essas tecnologias também, a principal delas é a diminuição da emissão do CO2, mas, em geral, adicionar isso vai aumentar muito o custo de produção, né? Um desafio que se tem hoje, um dos desafios que se tem hoje em relação ao hidrogênio é da manipulação, né, propriamente dita do hidrogênio, como o transporte e armazenamento, já que esse apresenta alguns pontos que dificultam, né, esses procedimentos. Então, uma das alternativas que se tem, é a transformação desse hidrogênio em outras fontes de energia. Fala aí, né? Fala aí. Nesse caso aí tem a amônia e os hidrocarbonetos sintéticos, que tem uma concentração energética bem maior que o H2. Então, era isso. Esse capítulo tem muito dado, muita informação, principalmente de custos e de projetos que estão se desenvolvendo agora. Muitos deles estão na Ásia e na Oceania, né? Poucos têm aqui nas Américas e na Europa. E pode-se concluir dizendo que, né, o aumento significativo da utilização do hidrogênio, né, tanto o emprego dela em novas tecnologias como a utilização para a redução do aquecimento global, se dá pelo desenvolvimento de novas tecnologias, né, para que assim possa viabilizar principalmente os custos, já que, se comparado a outras fontes de energia, o hidrogênio ainda possui um custo elevado de produção.